Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, por favor. Vamos ler? Diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu mais uma vez para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, algumas versões vão dizer perto do meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio para tirar água e pediu Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido na cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, da qual bebeu ele, seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água do poço volta a ter sede, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu dou tornar-se-á dentro uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Amém. Espírito Santo, fala conosco. Pede para o Espírito Santo falar ao seu coração. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra, que ela possa encontrar um lugar, um espaço, para que possa dar fruto na estação certa. Que a nossa terra não seja aquela terra seca, as ervas daninhas não roubem, os pássaros não comam, mas que possa dar fruto por 30, 70 e por 100, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, esse texto é muito conhecido, e eu não sei se você assistiu The Chosen. Tem essa cena representada ali, e a cena é linda, porque a mulher está ali no poço e Jesus fala com ela e ela sai correndo. Eu não sei você, mas toda vez que eu vejo essa cena no The Chosen eu me emociono. E Jesus está cumprindo o papel dele aqui. Qual o papel dele? Ele veio para resgatar muitos, ele veio para salvar. É da vontade do Senhor, diz a palavra, que todos sejam salvos. Jesus veio cumprir o papel dele. Ele disse que não fazia o que queria, fazia o que via o Pai fazendo. Então Jesus não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jesus era morrer para resgatar eu e você. E Jesus, quando entrou no seu chamado, depois quando foi batizado nos 30 anos, ele começou a cumprir o seu chamado. E agora ele está numa viagem para cumprir um chamado. E ele vai encontrar uma mulher. É claro que Jesus parou cansado num poço, mas é claro que Jesus sabia que aquela mulher ia encostar ali. Ou você acha que Jesus não sabia que aquela mulher ia chegar ali? Jesus sabia, porque ele passou por Samaria, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, porque tinha um encontro celestial ali de Jesus com aquela mulher. E Jesus ali estando no poço, a mulher chega, é o que conta o texto, e Jesus falou: me dá água. E ela fala: olha, tu como assim, né? Me dá água, tu é um judeu falando comigo, uma mulher samaritana, e tu nem tem água, como assim? E ele falou assim: se tu beber d'água, tu não tem balde, como é que você vai pegar água? A mulher não entendeu onde Jesus estava falando, onde Jesus queria chegar. E ela começa a questionar ali: tu não tem balde, como assim? Tu é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para nós? Então tem uma discussão da mulher com Jesus aqui. E Jesus fala: olha, eu tenho uma água aqui, essa água aqui, você volta a beber, vou dar sede, você toma, você vem de novo tomar, mas quando você beber da água que eu der, você não precisa mais tomar de outras águas, você vai brotar água de você, e não só agora, vai brotar para sempre. E esse foi o texto que a gente leu. E esse texto
Como eu falei, é Jesus cumprindo a sua vontade, chegando aonde? Numa samaritana. E nessa noite aqui talvez tenha muitas samaritanas e samaritanos, homens e mulheres que estão nos postos da vida, tentando preencher as suas sedes insaciáveis. Homens e mulheres que buscam na noite, na droga, no sexo, no prazer, no dinheiro, uma satisfação e um preenchimento de um espaço que é do tamanho de Deus. E você tenta preencher com tantas coisas, mas sabe o que acontece? Volta a ter sede. E aí passa o carnaval, e talvez você pulou o carnaval. Fica tranquilo, não vou perguntar quem pulou. Pastor, não pulei, mas deu vontade. Talvez você pulou o carnaval e sabe o que vai acontecer? Talvez você está esperando já o próximo, porque é uma sede que não tem como saciar. E aí você troca de carro e é insaciável, troca de marido e qualquer coisa e é insaciável. É só Jesus que pode preencher o tamanho desse vazio que tem no meio do seu coração. Bom, só que esse texto eu quero aprender com Jesus, e eu queria que você se colocasse no lugar de duas pessoas aqui nesse texto. Dois personagens, que é Jesus e ela. Então talvez alguns aqui vão se identificar muito com a samaritana, mas alguns aqui vão se identificar muito com Jesus, porque tem momentos que você vai ser a samaritana, mas tem momentos que você vai ter que ser Jesus. E tem pessoas esperando uma água que você sabe o endereço da fonte, e você vai encontrar com essas pessoas. Só que para chegar no coração delas, nós precisamos passar pelo menos 5 barreiras. E Jesus venceu essas 5 barreiras. Imagina uma corrida de 100 metros com barreiras. Tem 5 obstáculos a serem transpassados. Eu ia dizer transpostos, não sei se está na ideia. O pessoal de português aí me ajuda. Então você vai ter que ultrapassar esses 5 obstáculos. Qual o primeiro obstáculo que Jesus ultrapassou? O versículo 1 e 2 vai dizer que havia uma discussão. Jesus ouviu falar que os discípulos de João souberam que os discípulos de Jesus estavam batizando mais. Sabe o que estava acontecendo? Uma disputa. Os discípulos de João Batista começaram a dizer: ei, quantos que vocês batizaram na igreja? Aí os discípulos de Jesus: batizamos 430. Nós batizamos 450. Tava uma disputa, quem batiza mais? E aí Jesus, ouvindo isso, olha que coisa maravilhosa, Jesus sai. Eu te abençoo para que quando tiver uma discussão, uma competição de algum assunto que não vai edificar a sua casa, você saia. Jesus passa a primeira barreira, que é a barreira da competição, a barreira da comparação, a barreira da discussão, das questões tolas que não edificam e só atrapalha o plano de Deus na sua vida. Só atrapalha o propósito de Deus na minha vida. Jesus tinha um plano, um propósito, era salvar aquela mulher, e não era uma discussão de quem batiza mais, de quem batiza menos, que tiraria Jesus disso. Não era uma disputa. Jesus poderia lacrar. Havia discussão: quem batiza mais, quem batiza mais? Jesus poderia dizer: quem batiza mais é o meu Pai, que convence o pecador do pecado. Pronto, já lacrava. Jesus não lacrou, Jesus não quis dar a resposta final. Jesus sai da discussão. Guarda isso que eu vou dizer. Guarda isso que eu vou dizer. É grande tolice, é tolice ignorar o que é útil e necessário e dar atenção naquilo que é irrelevante e prejudicial. É tolice. A maioria das nossas discussões e desavenças que roubam a nossa paz é por ego e orgulho. E a gente está perdendo tempo. Está roubando a sua paz, a sua energia, roubando o seu coração. Deus te chamou para cumprir um propósito. Não se distraia essa barreira que atrapalha você. Tem gente aqui preocupado em discussões tolas. No café com o pastor sempre me perguntam: pastor, você é calvinista ou arminiano?
Para quem não conhece Calvino e não conhece Armínio, fica tranquilo, não está perdendo nada. Mas para aqueles que conhecem um pouquinho, sabe que os calvinistas creem na predestinação, que somos predestinados, ou para o céu, para o inferno, já está tudo predestinado. Os arminianos acreditam que existe uma interferência de alguma forma na nossa vida, junto com os desígnios de Deus. Então estão os calvinistas e os arminianos discutindo há muito tempo. E aí me perguntaram aqui no café: pastor, você é calvinista ou arminiano? Eu falei: olha, eu contei uma historinha que eu sempre conto, não vou contar aqui, que nós somos de Jesus. E aí eu falei: olha, se você é calvinista, se você é um calvinista de verdade, você não pode se estressar, porque os arminianos foram predestinados a serem arminianos. E se você é um arminiano convicto, fica tranquilo, porque os calvinistas têm livre-arbítrio para ser calvinista. E resumindo, a gente está sendo roubado a energia de evangelismo e de falar do amor de Deus por discussões que não edificam. Pastor, eu não concordo com você. Acabei de dizer que eu não vou discutir. Está tudo certo. Então Jesus sai desse lugar de a minha igreja. Aí vão dizer por aí, tá? Já disseram para mim que essa igreja, o apelido dessa igreja, você sabe o apelido dessa igreja? Curva de Rio. Apelidaram essa igreja de Curva de Rio. Aí eu falei: por quê? Porque só para coisa ruim naquela igreja. Sabe a Curva de Rio onde encosta pneu velho, sofá? Estão rindo do quê? De vocês que eles estão falando? Você é o pneu velho. Não, é disso que estão dizendo, que a gente é tudo pneu velho, é tudo guarda-roupa esquecido. Aí sabe que coisa maravilhosa? Eu descobri numa pesquisa que nas curvas de rio é o lugar onde encontra o ouro. Nós poderíamos ser lixo um dia, mas fomos reciclados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está transformando aí você. É claro, tem um irmão que se batizou sábado e talvez depois do batismo ele foi para Night Song. Nem tem mais a Night Song. Claro, e aí alguém viu, botou a foto no Instagram batizando e bateu a foto lá na balada. Claro, essa pessoa talvez deu um passo em direção ao batismo, mas o coração não é todo de Jesus ainda. Tem um processo, cada um é individual. E aí a gente entra num lugar perigoso de tentar provar para as pessoas que somos de Deus ou não somos de Deus. Não temos que provar nada para ninguém. Deixa que falem. Amém? Bom, então o primeiro obstáculo é eu tenho vontade de... Esse obstáculo é difícil para mim, porque eu tenho vontade de... Entendeu? De responder, de chamar aqui: vem cá, senta aqui, desgraçado. Não, é irmão. É que desgraçado é alguém fora da graça. Tu está fora da graça, só pode. Então eu tenho vontade às vezes de discutir, mas é uma barreira difícil de passar. Eu te abençoo para que você possa ultrapassar essa barreira na sua vida. Sempre que entrar um assunto assim que não vai, sai fora, faz como Jesus. Vai procurar o propósito que Deus tem para você. Amém? Segunda barreira que Jesus ultrapassou é muito importante. Essa barreira é difícil de ultrapassar. Ele ultrapassou uma barreira racial e cultural. Os samaritanos, eles não eram puros segundo os judeus. Eles eram mestiços, eram impuros no olhar dos judeus. Eles eram judeus impuros. Por causa de guerras anteriores, eu não vou entrar no mérito. Então, como que os judeus olhavam os samaritanos? Como uma raça. Não tem pedigree. Os samaritanos eram os caramelos. Os samaritanos eram assim, os samaritanos, né? Segunda classe, terceira divisão. Então era uma visão que se tinha. E essa barreira racial, cultural dos samaritanos foi quebrada. Jesus quebra isso aqui. Não trate, não julgue ninguém por ser diferente de você. Isso vai impedir você de cumprir um propósito.
na vida dessa pessoa. Eu lembro de um tempo atrás, que eu estava, inclusive foi lá que eu machuquei a coluna, antes da cirurgia, eu estava jogando futebol, e tinha um cara jogando futebol com a gente. Ele era muçulmano, islã, xiita, nome, Mohamed. Ele falava só um pouquinho português. E eu, quando eu jogava, sempre no time dele, nunca contra. Claro. E eu jogando futebol com o Mohamed ali e tal. E eu fui um dia para casa e eu vi o Mohamed pedindo Uber. E aí eu passei de carro, o Espírito Santo, volta ali. Eu falei, Senhor, o senhor sabe quem é? Quer que eu te conte? O senhor está com dúvida de quem é ele? É o Mohamed, Senhor. Isso, chama ele, pergunta se ele quer carona, leva ele em casa. Oh, Jesus. Abri o vidro. Mohamed, Mohamed, quer uma carona? Ah, mas eu moro longe. Não, onde é que você mora? Tal lugar. Eu falei, não, mas é caminho. Era nada, eu dei a volta na cidade. Mas eu te levo, Mohamed. Ele entrou, muito obrigado. Daí eu falei, Mohamed, tudo bem, você tem família aqui? Ele falou, não, meu pai é pastor, é líder de uma mesquita. E eu sou muçulmano, eu frequento a mesquita. E você? Ele falou para mim, eu falei, eu sou pastor desviado. Eu nem estou muito firme. É que ele não gosta? Eu sou cristão, mas de boa. Cristão. Porque diante de Deus, o meu coração estava com uma barreira. Por ouvir tanta coisa e ver tanta coisa que realmente são absurdos. E a gente linka culturalmente com a racional. Linka ou não linka? Linka. E aí levei ele, deixei em casa, ufa. Outra terça, o Espírito Santo, leva ele de novo. Falei, Mohamed, quer uma carona? Ah, muito legal, vamos junto, vamos. Aí ele entrou no carro, começou a falar, essa semana eu faltei à mesquita, eu fui no culto. E aí na terceira vez que eu fui levar ele, ele perguntou, você é cristão? Eu falei, desviado. Eu falei, sim, sou cristão. Mas você falou que era tipo meu pai? É isso, eu sou pastor, sou líder da mesquita gospel. E aí ele, é como se fosse a mesquita. Isso. Ele, onde é que é? Eu falei, eu vou dar o endereço do dia que o Lucas Darote vai pregar. Que o Fábio, porque ele perguntou o endereço diante de Deus. Eu falei, não sei se eu dou. E vai que é o que você está pensando. Eu também pensei. A barreira estava na minha frente, é difícil de passar. Eu falei, fica no endereço tal, e eu vou estar pregando nos 3 cultos. Então eu vou de manhã. Eu cheguei de manhã, fiz uma oração de entrega da minha alma ali atrás. Tô brincando. Tô brincando. Vim pro culto. Aí cheguei aqui e comecei, quem está visitando a gente? Lá no fundo levantou a mão, ei, Mohamed! Eu falei, lá o Mohamed! Não. Mohamed! Tudo bem, aleluia. Na outra terça-feira encontrei o Mohamed no futebol. E ele, gostei muito do seu culto, gostei muito da igreja, eu posso voltar para ouvir mais? Mohamed, três domingos depois ele veio, e depois ele foi embora, transferido. Ele me chamou antes de ir embora e disse que gostou de ter conhecido um cristão. Então eu não sei, é uma barreira, está dentro da gente. Quem concorda comigo que tem uma barreira? Tem uma barreira, mas Jesus nos ensina a ultrapassar essa barreira. Porque essa samaritana e esse samaritano precisa de você, precisa de mim. Porque nós somos aqueles que de alguma forma vamos chegar até ele e dar o endereço da igreja, dar o endereço do poço.
que é Jesus. Amém? Então, essa é a segunda barreira. Tem uma terceira barreira que Jesus ultrapassou. É a barreira do gênero. Parece simples, mas é uma verdade no texto. Era um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Ele quebrou a barreira que tinha e do preconceito com a mulher. Você sabe que a mulher, principalmente naquela cultura, tinha um lugar de subemprego, um lugar de subvalor, e Jesus trouxe de volta o valor das mulheres. Jesus tinha mulheres no seu ministério. Jesus tocou, abraçou, conversou, incluiu, trouxe de volta, trouxe o valor da mulher. E Jesus aqui conversa com uma mulher. Sabe o que eu aprendo? Ele quebra a barreira do gênero. Posso dar um conselho para você, igreja? Amém ou não? Não ande no machismo nem no feminismo. São extremos da mesma moeda. Tem gente que acha que feminismo é do diabo e machismo do diabo. São extremos da mesma moeda. Se você é contra o machismo, não seja a favor do feminismo. E se você é contra o feminismo, não seja a favor do machismo. E nós temos no Brasil uma cultura machista. É uma verdade. Eu sei que é difícil falar o que eu vou falar, mas é verdade. A gente precisa colocar na mesa essa verdade. Por exemplo, eu fui aconselhar um casal. E esse casal estava numa crise no casamento, porque a esposa havia sido infiel ao seu marido. Eles estavam vindo na igreja e ela confessou para o marido seu erro. O marido ficou desesperado, me chamou lá para ser o intermediador, o pacificador, para tentar ajudar. E eu sentei na casa dele, sentei na mesa, assim, um de cada lado, e ela muito triste, chorando muito, cabeça baixa, não conseguia levantar os olhos. E ele massacrando ela. Ele começou a dizer: você não vale nada, você não presta, você é uma... qualquer nome que você pensar ruim aí. E ele começou a amaldiçoar e falar, e xingar, e bater na mesa. E eu fiquei observando. E teve hora que eu falei: calma, só um pouquinho. Ela está falando, ela está arrependida, tentando pacificar. E naquele momento ali, o Espírito Santo falou para mim: pergunta para ele se ele nunca traiu ela. Aí eu: irmão, você está tão forte, tão violento, calma um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta, você nunca traiu ela, né? Aí ele ficou em silêncio. Quando ele ficou em silêncio, ela levantou a cabeça e enxugou a lágrima. Meu irmão, a mulher mudou na hora. Ela: responde o pastor. E eu falei: responde para mim. E ele gaguejou e falou: não, eu já fui uma vez, duas, 3 vezes. Eu já tinha traído ela 3 vezes. E estava matando ela. Por quê? Porque tem um machismo aqui envolvido. O homem não perdoa ele, o homem errou. Ai, o homem errou, né? E a mulher: não, a mulher errou. E aí quando ela lhe falou, meu irmão, essa mulher levantou, pegou a cadeira. Eu falei: segura o da Atena. Eu falei, ela levantou, ela pegou a cadeira e foi dar nas costas dele. E eles correndo atrás. Eu: segura. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Ela falou: eu vou embora dessa casa. Eu nunca vi uma mulher se arrumar em 2 minutos e sair. Algum homem já viu isso acontecer em casa? É milagre. Ela se arrumou em 2 minutos, pegou as malas, pegou o melhor carro da garagem, que eu não sei se era dela, e não quero mais saber de você. Foi embora. Claro que isso foi um momento. Depois houve perdão dos 2 lados. Graças a Deus eles se reconciliaram. Lá na frente houve perdão e reconciliação. Mas porque tem dentro de nós uma cultura que nós precisamos, com maturidade e sabedoria, ultrapassar. Amém? Quem não concorda com o machismo, diga amém. Quem não concorda com o feminismo, diga amém. Porque o feminismo é o lado diferente da mesma moeda. E Jesus quebra isso. Em Cristo não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há pobre, não há rico, não há negro, não há branco. Em Cristo somos todos um em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Somos um em Cristo. Essa barreira é importante. Tem outra barreira que Jesus ultrapassou, que é a barreira moral. Essa barreira é difícil de ultrapassar. Por que barreira moral? Porque essa mulher foi buscar água ao meio-dia, porque ela tinha uma fama. Talvez você já ouviu pregar sobre isso. Ela tinha uma fama difícil. Essa mulher teve 5 maridos, o 6º que estava com ela não era dela. É interessante que na cultura, você entende, se você estudar um pouquinho a cultura, você vai entender que o primeiro marido dela provavelmente não deu carta de divórcio para essa mulher.
Então, se ela não ganhou a carta de divórcio do primeiro marido, ela tentou se relacionar com outros, mas nunca deixou de ser, pela lei, marido da primeira. Então esse homem falou: some daqui, eu não quero saber de você. Ela foi embora: mas eu não te dou carta, tu vai ficar sempre presa a mim. Então essa mulher teve, mas nenhum era. Essa mulher estava bagunçada a vida dela. Talvez nenhum de nós gostaríamos de uma foto publicada, a gente não republicaria uma foto com ela. Talvez se ela botasse uma collab com você, você não aceitaria. Essa mulher talvez, se comentasse, botasse uma foto no Instagram, alguns homens comentariam: eu já passei por aí. Então essa mulher era uma mulher de má fama, não tinha uma fama boa. E Jesus ao meio-dia encontra com ela e ele ultrapassa a barreira moral. Ele encosta no pecador. Ele fala com o pecador. Ele fala com aquele que nós muitas vezes não queremos falar. Jesus não tem problema em encostar no poço com um homossexual. Talvez a gente tenha, porque temos barreira moral. Nós achamos que somos melhores moralmente do que os outros. E isso nos impede de chegar no coração de pessoas que amam Jesus e querem Jesus, mas estão buscando na fonte errada. Você tem o endereço da fonte certa, mas as barreiras nos impedem de chegar nelas. E eu vou dizer, eu vou abrir meu coração, não tem problema. Às vezes eu posso errar um pouquinho, exagerar um pouquinho, por abrir um pouquinho demais. Mas às vezes é bom. Tem um casal que vem aqui na igreja que são homossexuais. Eles vêm aqui na igreja, sentam sempre por aqui, por essa região. E eles sentam por aqui e é perceptível, quem olha para eles vê que eles são homossexuais. É sempre perceptível. E é interessante que algumas vezes eu estava aqui na frente e o Espírito Santo falou: vai lá abraçar eles. E eu não fui. Não fui porque fiquei com vergonha do que os irmãos ao redor iam pensar de mim. Porque talvez algum de vocês iam pensar: o pastor concordando com o pecado. E eu não ultrapassei essa barreira. Foi difícil, eu não consegui passar. E essa barreira moral, ela é complicada porque a gente estabelece padrões morais e a gente decide quem senta do meu lado e quem não senta. É interessante que a Bíblia diz que Jesus comia com os pecadores, mas a Bíblia diz que ele não sentava com os fariseus. Só que Jesus prefere um pecador sincero do que um fariseu falso. E a gente prefere o fariseu, porque o fariseu tem mais cara de crente. E isso impede a gente de chegar em alguns lugares. Impede a gente de tocar no coração de algumas pessoas. Eu vou dizer, irmãos, sabe a mulher samaritana? Ela foi ao meio-dia pegar água. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem várias samaritanas por aí, que quando vem no culto, senta lá no cantinho. Ou vem de manhã, que é bem vazio, e senta lá no cantinho. Ela não vai no grupo de convívio, ela fica em casa, porque no grupo de convívio ela vai ser exposta. Tem vários. Sabe por quê? Porque eles sabem que nós temos dificuldade de vencer essa barreira. Jesus escandalizou a religião da sua época, conversando com uma mulher dessa. Mas a gente está bem distante de ser parecido com Jesus. Bom, desculpa, perdão. Eu não sei você. Porque algumas barreiras dessas eu não consigo ultrapassar. Eu tenho dificuldade. E não raramente eu julgo as pessoas. E me acho melhor do que elas. Então, Jesus ultrapassa 4 barreiras e tem uma quinta que ele ultrapassa. Eu quero te abençoar com essa barreira. Jesus ultrapassa a barreira do passado e do histórico dessa mulher. Ele não considera isso. Ele pergunta: onde está o teu marido? Ele sabendo que ela não tinha. E ela fala: olha, a verdade é que eu sei, você não tem. E Jesus ama ela. E eu quero te dar uma palavra de encorajamento nessa noite. E a palavra é: Deus tem poder de esquecer o seu passado. Ele joga o seu passado no mar de esquecimento, ao ponto de dizer: Senhor, lembra aquele dia? Não lembro, filho. Mas Senhor,
Não lembro, filho, eu fiz tudo novo na sua vida, eu não lembro. Eu sou perdoador. Com Jesus nós temos o nosso passado redimido, o nosso presente assumido e o nosso futuro garantido. Quando Jesus entra na minha e na sua vida e nos encontra nos poços da vida, isso muda tudo. Então nessa noite você tem dois lugares para estar. Você pode estar num lado ou no outro, ou nos dois ao mesmo tempo, porque talvez alguns de nós tenham buracos aí que precisa ser preenchido. Talvez você se sente uma samaritana, leprosa, ninguém quer sentar do seu lado, mas Jesus está aqui essa noite dizendo: eu não tenho problema com você, filho, eu sento do seu lado, porque eu sou poderoso para transformar você. Disseram assim: aquela igreja aceita tudo. Tudo não, a gente aceita todos, e todos que vêm podem ser transformados pelo Espírito Santo, porque todos nós aqui um dia fomos uma samaritana de alguma forma, que estavam com sede, e Deus se revelou para nós através de Jesus, e fomos salvos pela graça, tão somente pela graça. A religião é uma forma de tentar se aproximar de Deus, e quando eu uso da religião para tentar me salvar, eu me torno o Senhor e Salvador de alguma forma da minha vida. Não tem como eu me salvar. Todos nós fomos alcançados. Agora outra pergunta de se fazer é: quem estamos sendo no lugar de Jesus? Quais são as barreiras que você está com dificuldade de ultrapassar? Que eu estou com dificuldade de ultrapassar. Já teve várias vezes que eu, quando fui pregar no presídio, eu tive dificuldades, porque eu pensava: eles estão ali porque merecem. E eu já pensei que morram ali. E o Espírito Santo falou: mas tem pessoas ali que eu quero salvar, ainda que sejam presos fisicamente, podem ficar livres na sua alma. E quando eu entrava lá, é como se Deus me cegava, porque se Deus não me cegasse, eu não conseguiria olhar com o amor de Deus, porque eu não consigo amar sem Deus. E eu acredito, e eu quero orar com os irmãos sobre isso, de que tem amanhã, lá na sua padaria, no seu cafeteria, no seu trabalho, na sua escola, tem várias samaritanas. É só parar para observar um pouquinho. Elas estão com sede. Não oferece Abba Pai, não oferece um pregador, oferece Jesus, porque Ele é insaciável. Você pode vir aqui para o culto domingo, sentir um arrepio. Não sei você, mas o coral cantando aqui, eu me arrepio tudo. Quando eles soltaram a voz aqui no final, eu falei: meu Deus, o que é isso? Mas o arrepio passa. Você vai voltar a ter sede se você beber do coral. Você vai voltar a ter sede se beber da pregação. Mas se você beber de Jesus, você nunca volta a ter sede. Você vai satisfeito para casa. E lá satisfeito, você vai dizer para alguém, porque vai jorrar de você água. Eu fiquei muito feliz, porque eu batizei o segundo garçom do restaurante que eu vou sempre. Na hora que eu olhei para ele: eu te conheço. Eu falei: eu sou o garçom do restaurante. Eu fiquei feliz porque a cafeteria onde eu vou, a padaria onde eu vou, sempre tem alguém que a gente conversa, pergunta o nome, simples assim, seu nome, como você está hoje. E eu fico feliz porque de alguma forma eles sabem o endereço da fonte, que não tem a ver com o Telmo, nem com o Abba Pai, nem com nada, tem a ver com Jesus. Então a minha oração é que você possamos ser mais parecidos com Jesus. Eu queria que só levantasse a mão quem concorda que está bem longe de ser parecido com Jesus. Não, as duas mãos para quem está mais longe. Bem longe. Mas há esperança, porque Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa aí você, amém ou não? E eu queria orar primeiro pelos samaritanos e samaritanas que estão aqui. Você que está pensando assim: eu não sou digno. Peraí. Capaz que Jesus vai falar comigo se os representantes deles na terra, os cristãos, não me aceitam. Capaz que Jesus vai falar comigo. Talvez um homossexual vai pensar isso: como que Jesus vai falar comigo se
a igreja de Jesus, que é representante dele, não fala comigo. É difícil, sei. Mas eu quero dar uma boa notícia. Os representantes de Jesus às vezes não representam como deveriam, mas Jesus continua sendo Jesus, ele não mudou. Aí eu vou repetir: Jesus continua sendo Jesus, ele não mudou. O perdão e a graça de Deus ainda estão disponíveis. E se você se sente um samaritano, uma samaritana, feche seus olhos onde você está. Nós vamos orar com você. Senhor Jesus, talvez tenha um homem aqui que tenta saciar a sua sede e aplacar o seu vazio injetando cocaína. Ele está querendo ficar livre disso, mas não consegue, Senhor. O Senhor encontra ele essa noite e fala para ele que o Senhor é poderoso para transformá-lo. Fala para ele que o passado dele, o que ele fez ontem, pode ser redimido hoje e transformado hoje. Que o Senhor é poderoso inclusive para esquecer, transformar. Essa mulher, Senhor, que se acha indigna de tomar a ceia, indigna de estar na igreja porque já se divorciou 2 vezes, tem 2 filhos de pais diferentes, e se acha impura, indigna, mostra para ela que o teu amor por ela ultrapassa os seus erros, e o Senhor pode mudar a história dela também. Esse menino que errou com seus pais, Jesus, os samaritanos que estão aqui, homem ou mulher, por favor, derrama da tua graça sobre cada um de nós. E a segunda oração é para nós que nos denominamos cristãos. A gente está te representando talvez muito mal, Jesus. Ajuda a gente a ultrapassar as barreiras da comparação, as barreiras culturais, raciais, de gênero, morais. Quem somos nós para determinar, chamar algo de impuro, se o Senhor quiser purificar? Quem somos nós? Pedro não chama de impuro o que eu santifiquei. Ah, Jesus, a gente quer ser parecido contigo, ajuda a gente. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por nos amar tanto e não desistir de nós. Eu oro por cada casamento aqui representado, os que estão online, os que estão aqui. O Senhor restaurou a vida daquela mulher, talvez a vida sentimental, o Senhor restaurou até o casamento dela. Não sei, mas o Senhor é poderoso para restaurar e abençoar cada família aqui representada. Eu oro pelos filhos, para que o Senhor guarde os nossos filhos. Nenhuma ideologia, nenhuma seta do diabo vai ter controle e domínio sobre o coração dos nossos filhos. Eles estão debaixo dos cuidados do Senhor Jesus. Eu oro pela vida desse irmão, a empresa dele, os negócios. O Senhor dê criatividade, sabedoria, para que ele possa prosperar e cuidar bem da sua casa e abençoar a obra de Deus. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, que nessa noite o Senhor grave no nosso coração que nós precisamos beber sempre do Senhor, e que a gente tenha sabedoria para ultrapassar as barreiras que são necessárias. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Ó, dá um abraço a alguém antes de ir embora. Deus abençoe. Você que está online, que Deus abençoe você. Que sua casa seja guardada pelo Senhor. O favor de Deus alcance você. Se você for um samaritano, receba visita aí no seu poço. E se você for aquele que quer fazer a vontade de Deus, que Deus te dê força para superar e passar as barreiras necessárias, em nome de Jesus.